Amém. Nossa, o que aconteceu hoje? Não choveu? Será que choveu, a galera ficou com medo da chuva? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Quem teve uma semana abençoada aí? Levanta a mão. Olha que benção. Que benção, não? Quando tá frio assim a gente fica mais juntinho, né? É uma benção de Deus, né? Dá um sorriso pro seu irmão aí, ó. Tem gente que tá muito séria. Dá um sorriso, isso. Mostra os dentes. Não tenha medo de mostrar os dentes assim, ó. Assim, ó, mostra os dentes para ele, para ela. Olha que bênção. Que maravilha, não? Galera, antes da gente ir para a palavra, eu vou falar algo que eu falei na semana passada, que é bem importante. No mês que vem, a gente vai falar sobre os ministérios. O tema vai ser os ministérios. Porque a gente tá tratando esse mês do quê? Das cores, certo? Do livro Sem Palavras. Então, mês que vem, a gente vai tratar sobre os ministérios. E você que sente, sabe, põe a mão no seu coração assim, ó, igual o Valdir faz. Você que sente um fogo no seu coração, eu quero servir a Deus. Nossa, eu quero servir a Deus. Você que sente esse fogo, e às vezes você fala, puxa vida, mas, ai, qual que é o meu chamado? Às vezes a gente tem dúvida quando a gente é mais novo, né? Tem dúvida do chamado de Deus para a nossa vida. Será que eu vou ser pastor? Ai, ai, ai. Será que eu vou cantar igual o Dirceu aqui? Será que eu vou tocar ali? Será que eu vou ficar operando som lá? Será que eu vou, sei lá, vou ser diácono? Vou ser evangelista? Sei lá. Às vezes você não sabe ainda o chamado que Deus tem para a sua vida, mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê que os homens e mulheres de Deus, que foram usados por Deus, eles estavam trabalhando. Então, galera, se sente esse calor, eu quero fazer algo para Deus, trabalhe para Deus. Fale para quem está do seu lado. Trabalhe para Deus. Seja na mídia, seja no... Sabe, aqui no Conectados a gente tem a mídia, a gente tem lá o cara que cuida da câmera lá é... o negócio é brabo também. Então, assim, venha falar com a gente. Semana passada a gente teve aí algumas pessoas, né, que vieram falar conosco. E... que inclusive venha falar com a gente depois. Que foi uma benção. Então, sabe, gente, é importante isso. Trabalhe para Deus. Eu comecei fazendo de tudo. Gente, tinha mutirão para lavar a cadeira da igreja, eu estava aqui. Quando foi reformada essas cadeiras aí, que era uma cadeira igual a essa, mas era um pouquinho mais magrinha, lembra, amor? Era uma cadeira um pouquinho mais magrinha. Eu sei que vocês já ouviram essa história, mas vão ouvir de novo. Era uma cadeira mais magrinha. E eu estava aqui. Não estava só eu, claro, mas eu estava aqui. Eu lembro que eu era jovem. E eu sou jovem, né? Lógico. Mas eu era mais jovem. E eu estava aqui e ajudei aí a colocar a borrachinha, a montar, a limpar, tudo certinho aí. Belezinha. Então, gente, faça algo para Deus, que é maravilhoso. Não tem coisa melhor. Quem trouxe a Bíblia? E agora eu quero ver. Quem guarda a Bíblia na gaveta. Tem uma música assim, né? Que eu não vou completar. Trouxeram a palavra do Senhor? Amém? Então vamos já abrir ela. Lá em 1 João 2,15. 1 João 2,15. Não é o evangelho de João, tá? É a carta de João. Tá lá no finalzinho. João, Judas, Apocalipse de João. Lembra dessa musiquinha? Está lá no finalzinho. 1 João 2,15. Isso, deixa aberto aí, ó. A gente já vai ler. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos, abre o seu coração. A gente fez bastante coisa. A gente celebrou no louvor. A gente teve um momento descontraído aí na hora da dinâmica, mas é importante a gente voltar os nossos olhos, os nossos ouvidos à voz do Senhor, à palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai, nos colocamos diante do Senhor mais uma vez. Estamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração a Tua palavra, a Tua vontade, a Tua verdade, Pai. A Tua palavra é o nosso alimento diário, a Tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés. É a Tua palavra que nos mantém firmes, ó Pai, vivos diante da Tua presença. Por isso pedimos que essa palavra gere em nós frutos e frutos para o Teu reino, em nome de Jesus. Qualquer distração aqui, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Amém. Amém? 1 João 2,15. Olha que legal que fala aí. E hoje a gente vai ler bastante texto, tá? Então, se você quiser acompanhar aqui, tudo bem. Mas se você quiser acompanhar também na sua Bíblia, aí vai ser benção.
1 João 2,15 fala o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Hoje, o tema de hoje é a cor vermelha. A gente já falou primeiro, conectados de sexta-feira, aí a gente falou qual cor? Preto, e depois o amarelo, né? E essa semana, hoje, é a cor vermelha, que representa o quê? O sangue de Cristo, tá certo? Então, eu quero começar falando um pouco do que a gente vê hoje no mundo, e vocês têm visto isso, do quão sujo está o mundo hoje. Vocês concordam comigo? Ou está tudo ok, está tudo em ordem? Não, né? No mundo hoje, para você ser mais um, é só você fazer o que eles fazem, né? Mas quando você precisa, e nós precisamos ser a diferença, você precisa seguir então aqui a palavra do Senhor. E seguindo a palavra do Senhor, o resultado disso é você sendo a diferença por onde você passa. Então, quando a gente olha para o mundo, a gente vê que esse mundo ele está sujo. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas aqui bem importantes, para a gente entender a importância do sacrifício de Jesus, amém? Então eu quero que você fique comigo aqui, tá certo? Aperta o cinto aí, ó. Não sai daí, tá bom? Se você tiver com sede, levanta a mão que, sei lá, o Dirceu vai pegar água para você, tá bom? Então, fica aí. Você vai ficar comigo? Que a gente vai ler texto. E é isso aí. Se você não dormiu hoje, aguenta o soninho, que depois você dorme. Tempinho tá bom, eu sei. Mas agora é a hora da palavra. Amém? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. E eu vou usar alguns termos com vocês, que inclusive o pastor Davi, algumas semanas atrás, ele pregou uma mensagem maravilhosa sobre isso, sobre justificação, regeneração. E ele usou muito o texto de Romanos, e eu quero usar também hoje, para falar sobre o sangue de Cristo, né? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a gente vai entender um pouco, algumas coisas sobre lei, tá certo? Porque o livro de Romanos, ele fala bastante sobre lei. Agora eu quero que você imagina só você sendo um advogado. Imagina você, Dirceu, você sendo um advogado, cara. Advogado Dirceu, doutor Dirceu. Doutor Dirceu. Imagina você sendo um Dirceu. Imagina você sendo um advogado, cara. Um advogado. O advogado, ele tem que conhecer das leis, ele tem que conhecer. O cara tem que conhecer, ele tem que ter o conhecimento. Ah, você tá brincando. Hoje é o dia de advogado? É sério isso, produção? É dia do advogado? Meu Deus. Então, imagina você sendo um advogado e você tendo que acusar, ou vamos pegar mais leve, você vai ter que defender um réu que cometeu um crime. É fácil ou não? Um crime. Quem acha que é fácil? Levanta a mão. Depende do crime, né? Quem acha que é difícil? Levanta a mão. O cara cometeu um crime, você vai ter que defender ele ali, vai ter que colocar ali para talvez a pena dele, né? Enfim, você vai ter que defender ali aquele réu que cometeu um crime. Agora, como seria se você tivesse que ali trabalhar em cima de um caso onde o réu cometesse mais de 10 mil crimes, cara? E aí, seria fácil? Olha que coisa, não? Então olha para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, nós já fomos réu. Cara. Eu já falei algumas vezes aqui sobre os pensamentos que passam na nossa mente. Passam centenas, milhares de pensamentos todos os dias na nossa mente. 90% dele, querido, de verdade, não agrada a Deus. Então, se não for a graça do Senhor Jesus, se não for realmente a redenção, o sangue ali que foi vertido na cruz do Calvário, a gente estaria condenado. Mas a gente estava andando em um caminho de condenação, mas graças a Jesus Cristo, hoje, nós somos justificados, e a gente vai entender tudo isso. Então esse texto, ele fala o quê? Independente da sujeira que está no mundo, independente da galera aí tá jogando GTA RP, brincadeira. Independente da galera tá aí no mundo fazendo tanta coisa, cara.
Independente de tudo isso, nós somos a diferença. Porque o texto fala, não ameis o mundo, nem o que nele existe. Outros textos, como o de Romanos 12:2, fala para a gente não se conformar com esse século. Para a gente ver, realmente, a gente está vendo tudo que está acontecendo, mas não se conformar. Não queira ser mais um, cara. Queira ser original, queira ser diferente. Mas eu não posso beijar na boca. Não, você não pode, irmão. Ai, ai, ai. Que coisa. Você tem que beijar a namorada sua. O namorado seu e acabou. E namoro é para casar. Já falei isso aqui, hein? Eu quero namorar. Eu tenho 12 anos, mas eu tô apaixonada por ele. Segura essa paixão, irmã. Vá lá no seu quarto, ora, fala, Senhor, me ajuda. Porque namoro é para casar. Amém? Se você não está, fala para quem está do seu lado assim, ó. Se você não está pronto para casar, você não está pronta para namorar. Amém, amém, igreja. Então, hoje a gente vai falar e a gente vai entender alguns contextos sobre lei. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus, Ele é soberano, amém? Deus, Ele é soberano, Ele era, Ele é e Ele sempre será Deus. Ele não nasceu, Saulo falou isso semana passada. Deus, Ele sempre existiu, desde a eternidade passada, desde antes do mundo ser mundo, antes dos anjos que foram criados, antes de toda a criação, Ele era, amém? Jesus Cristo era, o Espírito Santo era, Deus Pai era. Isso é ponto. Ele é soberano. E o próprio Senhor, Ele estabeleceu leis que regem o universo. E algo que eu quis trazer para a mente de vocês, pelo menos na minha mente isso ficou claro. É um exemplo, 2 exemplos. O primeiro exemplo é sobre a Marvel Comics. Vocês conhecem a Marvel Comics? Homem de Ferro, Homem-Aranha, o Hulk, o Thanos, enfim. O cara que bolou a maioria desses personagens clássicos, lendários, é um chamado Stan Lee. Vocês já ouviram esse cara aí? E ele estabeleceu, eu só estou citando algo que faz parte do contexto de vocês, para vocês entenderem. Ele estabeleceu dentro da história que ele criou lá no começo, lá nos anos 60, ele estabeleceu alguns princípios que não poderiam ser quebrados. Por exemplo, Peter Parker, ele é quem? É o Homem-Aranha, tá certo? Ele não poderia ser outro personagem. E assim como outros princípios dentro daquele universo, dentro daquela história que ele desenvolveu, não poderia ser quebrado. Até porque a gente vê ao longo do tempo aí, algumas mudanças que fizeram que não agradou os fãs. Não agradou, porque não tinha nexo. Não podia alterar o canon, né? Algumas pessoas usam até esse termo, né? O canon, principalmente anime, né? O canon não pode ser alterado. Dragon Ball GT não faz parte do canon, né? Tem isso. Então, algumas coisas dentro daquele universo não podem ser alteradas. E eu usei outro exemplo também interessante, que é sobre quando você está jogando lá, sei lá, banco imobiliário. Você está jogando banco imobiliário. Você não pode, por exemplo, pegar o dinheiro lá, algumas pessoas fazem isso. Pega o dinheiro lá, isso não pode, é pecado, viu? Pega o dinheiro lá escondido e põe junto. E aí você fica com um dinheirão. Ou no Uno, já tem as cartas marcadas e você pega um monte e compra 4. Não pode também. Então você não pode quebrar essas regras. Por quê? Porque senão o jogo, todo aquele contexto de regras e tudo aquilo que foi criado ali, não vai acontecer. Não vai ser algo dinâmico. Não vai fluir. Vai ter alguma coisa fora de contexto ali. E assim é em tudo que Deus criou. Por exemplo, a física também funciona assim. Imagina se, por exemplo, Deus estabeleceu a física, amém? A gravidade foi Deus que estabeleceu. Se eu soltar essa Bíblia aqui no chão, o que vai acontecer? Ela vai cair, ela não vai flutuar. Mas lá no Canadá ela flutua. Não, no Canadá, no Chile, no México, a gravidade é igual, não é? E qual que é o valor da gravidade? Ou 10. No ensino médio é 10, Saulo, por favor, Saulo. No ensino médio é 10. Né? 9,8. Saulo, acho que está na UFSCar? Então, a gravidade, ela é real. Então, tudo aquilo que Deus estabeleceu, a física,
Tudo que Deus estabeleceu é real. O homem, ele tá louco para ir para Marte, não tá? Mas é fácil. Não é fácil, né? O Elon Musk está querendo ir para Marte, não tá? Não, então não está sendo fácil para ele, não. Já explodiu um foguete esses dias aí. Não está sendo fácil. Então, assim, Deus estabeleceu a ordem e as regras, as leis, para que tudo flua de uma forma harmoniosa. Amém? Na música, por exemplo, quando você está tocando lá, o Benjamin está tocando, ele está tocando em sol. Ele não pode colocar uma nota que não esteja que esteja fora daquele campo de harmonia daquela canção, porque senão vai ficar meio desconexo. Sabe aquela coisa que está tocando, dá aquele fala, opa, mesmo que você não saiba, você fala, opa, tem alguma coisa fora aí. Então existem leis, existem coisas ali que estabelecem esse ambiente, estabelecem a ordem das coisas. Então Deus, ele estabeleceu a ordem das coisas. Deus é soberano e estabeleceu isso. Tá certo? Por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente possa entender profundamente, definitivamente, o que aconteceu no Éden. Porque muita gente, às vezes, quando eu era mais novo até, eu pensava isso. Poxa vida, mas o problema do Éden ali, o homem caiu, Adão caiu, pecou. Deus, ele é todo poderoso. Ele não poderia simplesmente fazer assim, ó, blá, o homem está salvo. Não poderia. Por quê? Porque ele estabeleceu leis para que tudo. Quando a gente olha lá em Romanos, por exemplo, a gente vai ver Paulo falando que da mesma forma que por um homem, Adão, entrou o pecado, da mesma forma pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, chamado de o segundo Adão por Paulo, o pecado sai. Vocês entenderam? Então, como que por um homem entrou o pecado, por outro homem também tem que sair o pecado. Não poderia ser de outra forma. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o Antigo Testamento, a gente vê a lei mosaica, que é a lei que foi dada a Moisés, né? E o povo de Israel então seguiu durante anos e anos, né? A lei moral, a lei cerimonial, tudo aquilo apontava para Jesus. Tudo aquilo apontava para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não era algo isolado. Tá certo? Vocês estão entendendo? Não era algo isolado. Agora vamos ler o texto de Romanos 7:7. Falei que a gente ia ler texto hoje. Está com sono aí, levanta seu braço, espreguiça, fica de pé, dá uma pirueta aí, ó. Sei lá, velho. Romanos 7:7, ó. Eu vou ler aqui no telão. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não, na verdade foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Então aqui está a importância da lei. A lei também teve sua devida importância. Ela nos conduziu a Cristo, amém? Então aqui quando a gente olha para a lei, como que eu vou saber o que é pecado? Se não a lei. É o que o texto está falando. Então a lei de Deus, ela mostra, ela evidencia o pecado. Tá certo? Romanos 7:5. É 7:7 ou 7:5 agora. Vamos ler. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. Quando éramos, amém? Fomos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, não é verdade? Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Então, texto ali, ó. E a lei despertava esses desejos maus. Por quê? Porque ela evidencia o pecado. Então, o meu desejo, ele está nisso, ele está em pecar, quando nós andávamos, quando éramos controlados pela natureza humana, amém? Nós não somos mais controlados pela natureza humana, porque a natureza humana ela é pecaminosa. Adão, quando ele peca lá no Jardim do Éden, a natureza humana toda cai com ele. Algumas pessoas falam assim, eu vou para o céu e vou bater em Adão. Já ouviu isso? Eu vou pegar Adão, porque hoje eu tenho que trabalhar, e Adão que foi lá, e a Eva também. Mas na verdade, quando Adão e Eva eles caem ali, todos nós caímos com Adão e Eva. A humanidade caiu com Adão e Eva. É por isso que a humanidade herdou isso de Adão e Eva. Tá certo? Então, o homem caiu ali.
E qual foi? E tem mais um texto, Romanos 7:8. Vocês estão aí? Romanos 7:8. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Então aqui mais um texto evidenciando isso que eu estou falando para vocês. Da importância do pecado e o que o pecado causa realmente. Tá certo? Todo mundo entendeu? Então essa é a importância da lei do Antigo Testamento. Porque a lei no Antigo Testamento, ela nos conduz para Cristo. Ela sempre está apontando para Jesus Cristo. Tá certo? Somente pelo sangue de Jesus é que há redenção. Quando a gente vê na palavra do Senhor a respeito da justificação, a gente vê isso claro. A gente vê que o homem ele estava andando condenado num caminho para o inferno. Vem cá, Fernandinho. Fernandinho é ator, cara. Fernandinho, olha lá. Olha para eles. Olha. Ó, o homem ele estava num caminho de condenação, mas pela graça do Senhor Jesus, o homem, ele olhou para a cruz, e ele então agora não estava mais indo para um caminho de perdição, ele agora está indo para um caminho de vitória. Por quê? Porque ele olhou para a cruz do Calvário, creu no sacrifício de Jesus, e agora ele não mais está indo para um caminho, tipo, você só fez isso aqui, ele não mais está indo para um caminho de desgraça, mas ele está indo agora para um caminho de graça, porque ele aceitou o sacrifício de Jesus. Amém? E agora, quando Deus ele olha para o homem, ele não vê mais o homem condenado, mas ele vê então o sangue de Jesus que está ali. Ele vê então o homem justo, mas não pelas suas obras, mas por meio de Jesus Cristo. Amém? Por meio de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus, ele vê então o homem justificado, justo perante ele. Então, essa é uma verdade. E fica claro isso quando a gente vê o Getsemane. No Getsemane, o Senhor ele está lá orando, o Senhor Jesus está orando. E ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Então, o que esse texto ele mostra para nós? Ele evidencia para a gente, realmente, que não havia outra forma. De que a única forma que existia era realmente Jesus Cristo se entregar por amor a muitos, por amor a todo mundo. Amém? Essa era a única forma, não existia outro jeito. Realmente o segundo Adão, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele precisava morrer. E ele se entrega, ele cumpre a vontade de Deus Pai e se entrega numa cruz por amor ao homem, por amor a mim e a você. Antes da gente nascer, antes de eu nascer, eu nasci em 1996, antes de eu nascer, Jesus Cristo te entrega a sua vida por amor a mim, por amor a você. Olha que interessante, quão profundo é isso. Então, a gente precisa entender essas questões para a gente entender a importância do sacrifício de Jesus. Amém? Você que está dormindo, levanta o braço! Uhul! Levanta o braço assim, ó. Não? Tá todo mundo acordado? Ó, o Dirceu pega água, hein? Amém? Levanta o braço. Ó o megafone aí. Somente pelo sangue de Jesus. Colossenses 1:20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, lei mosaica, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então olha aqui, esses textos evidenciam tudo isso que eu estou falando para vocês, do sacrifício único de Jesus Cristo. O único caminho que realmente nos limpa e conecta o homem a Jesus, ao Senhor, é Jesus Cristo. Amém? Vem, Fernandinho, de novo aqui. Deixa eu ver. Vem aqui, Saulo.
Isso. Vem aqui, Dirceu. Agora a gente vai entender bem legal, ó. O Fernandinho está aqui, ó. O Fernandinho vira aqui para o Saulo, fica aqui de frente para o Fernandinho. O Fernandinho vai ser o homem, Adão, o homem. Tá bom? É nóis, filho. A humanidade. O Fernandinho é a humanidade. Saulo é Deus Pai. Amém? E o Dirceu é o pecado. Perdão, Dirceu, fica aqui. Olha aqui, ó. Se abraça. Isso. Olha isso. O homem, ele escolheu o pecado. Não foi o pecado que veio e fez isso aqui, ó. O pecado nunca fez isso aqui com Deus. O homem escolheu o pecado. Então o pecado veio. Fica aí, Saulo. Isso. E o homem foi se afastando de Deus. Cuidado atrás aí, ó. Isso. Aí, ó. O homem foi se afastando de Deus, ó. O Senhor continuou no mesmo lugar, ó. Mas o homem se afastou de Deus. Por quê? Porque ele escolheu o pecado. O homem escolheu pecar. Ah lá, o homem está longe de Deus. A sua natureza agora é caída. Mas, eu vou ser Jesus. Por meio de Jesus Cristo, o homem escolheu então a graça. E agora ele é conduzido. Fica aí, pecado. Você não tem mais lugar, não. E agora, numa nova natureza, ele é conduzido de volta a Deus Pai. Olha isso que benção. Abraça de verdade. Olha isso que benção. Então, ele é conduzido de volta, muito obrigado, muito obrigado. Ele é conduzido de volta a Deus Pai. Então, há reconciliação ali. Algo realmente profundo e eficaz. O Senhor estabeleceu leis e ele não poderia simplesmente fazer assim, ó. Isso precisava acontecer. Jesus Cristo precisava morrer pelos nossos pecados. O Filho de Deus precisava ser feito homem ali. Nascer de uma virgem, realmente, como diziam as profecias que apontavam para Jesus, realmente vir a este mundo, viver a nossa vida e morrer a nossa morte. Porque essa morte, querido, essa morte aí é uma morte eterna. Quando a Bíblia fala do pecado, é sempre algo eterno, é sempre uma projeção eterna. Tudo que envolve pecado é eterno. É o homem ser condenado, não à morte física, mas à morte eterna. Então agora o homem não é mais, o homem que escolhe a Jesus Cristo, ele não é mais condenado à morte eterna, ele pode agora receber a vida eterna. Como foi falado no Conectados passado, a eternidade com Cristo. E algumas pessoas até pensam assim, nossa, mas a eternidade com Deus vai ser como? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou falar um negócio para você. A Bíblia não dá, assim, grandes detalhes de como vai ser a eternidade, assim, nos mínimos detalhes. Não. A Bíblia só fala, tem um texto maravilhoso, que fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o temem. Então, assim, cara, se você está aqui, e já é maravilhoso andar com Deus na terra, já é maravilhoso andar com Deus na terra, em um mundo de aflição, em um mundo de problema, em um mundo que tem dia que você está legal, tem dia que você não está tão legal, tem dia que você acorda com o pé esquerdo, tem dia que você acorda bem, tem dia que, parece que está todo mundo virado, o passarinho não canta, tem dia que parece que nem o passarinho canta, né? Você sai e fala, meu Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, glória a Deus, mas, nossa, o passarinho não está nem cantando, Jesus, você perde o ônibus, tem dia que é batalha, querido. Mas se mesmo assim é maravilhoso viver com Deus, se mesmo assim homens e mulheres que pisaram nessa terra e morreram em Cristo ali, eram salvos, né? Homens e mulheres que viveram nessa terra, viveram uma vida virtuosa e gloriosa, independente das aflições, uma vida gloriosa, guardaram a fé, não negaram, até o fim foram servos de Deus e viveram uma vida gloriosa. Cara, você imagina na eternidade. Você imagina na eternidade, cara. Se aqui numa vida terrena a gente vive uma vida maravilhosa com Deus, imagina na eternidade. Então, cara, quando a gente olha para a palavra do Senhor, é muito claro isso. Hoje tem muita gente que romantiza as coisas. Não, mas é que olha só, é relativo. Não, porque isso, porque a escolha, porque veja bem, você tem que pensar no seu prazer. Não, porque olha lá, você tem que pensar naquilo que te faz bem. Você tem que ouvir o seu coração. Não, você não tem que ouvir o seu coração. O seu coração é sujo, o seu coração é pecaminoso, o seu coração deseja sempre pecar.
Você tem que falar: Senhor, me dá um novo coração. Me dá um novo coração, Senhor. Senhor, eu nasci de novo, eu sei, eu me batizei, eu desci as águas do batismo, morri para a velha vida, mas tem hora que parece que a velha vida ela vem com força, e Senhor, me dá força. Eu não quero viver nessa vida. É isso, querido. Sabe, é dessa vida que nós estamos falando. É uma vida eterna, é uma escolha, é a maior escolha da sua vida, cara. A maior escolha da sua vida não é com quem você vai se casar, por mais que pareça algo, nossa, mas é verdade. A maior escolha não é com quem você vai se casar. A maior escolha não é o seu profissional. O que eu vou ser quando eu crescer? Será que eu vou ser ADS? Que agora tá moda, né? Back-end ou front-end? O que será que eu vou ser? Né? Não! A maior escolha, são escolhas importantes sim, mas a maior escolha que você faz, a maior escolha que eu fiz, foi quando eu levantei a minha mão num apelo. Com o pastor Davi, meu coração estava queimando aquele dia. Eu levantei a minha mão e falei: eu quero receber Jesus. E por muitas vezes eu estava sentado ali, eu estava com meu coração que nem uma pedra. Mas nesse dia meu coração queimou, cara. E eu levantei a minha mão e fui em prantos aqui na frente. E falei: Senhor, eu quero receber o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E cara, quando eu, me entreguei a Jesus, a minha vida tem uma vida antes disso e uma vida depois disso. Isso é maravilhoso. Não há vida melhor do que essa, cara. Não há vida melhor do que essa. Então, o caminho é um só. Eu falo isso, eu sempre enfatizo isso porque, cara, eu vejo isso muito claro hoje no mundo. Não, tá tudo bem, faça o que te faz feliz. É pessoas hedonistas, amantes do prazer, cara. As pessoas só pensam, no prazer momentâneo e carnal. Não pensa na eternidade. Então, nós somos a diferença, amém? A gente não vai ficar falando, as pessoas, não, mas nós somos a diferença. Em nome de Jesus. Então nós somos a geração eleita, a diferença realmente nesse mundo. Luz nesse mundo em trevas. O mundo está em trevas. Jesus está voltando, né? E Jesus está voltando mesmo. E não é assim, isso aí sempre fala. Não, isso aí sempre fala. Lucas fala, o pastor Davi sempre fala. A gente canta as músicas lá, não, mas, viu, tá tudo igual. Tem um texto lá, se eu não me engano, de Pedro que fala, né? Nossa, mas está tudo igual como sempre foi. Onde está a promessa da vinda? Querido, Jesus está voltando, cara. É só você olhar para os sinais aí. Se você não assistiu as aulas, né, que foram ministradas aí sobre dispensação, as últimas aulas principalmente, sobre os sinais na política, os sinais na religião, os sinais na sociedade, os sinais na ciência, cara, o conhecimento multiplicou. Antigamente, quando a gente ia pesquisar alguma coisa para fazer um trabalho de escola, a gente tinha aqui na biblioteca. Tudo bem, eu não sou tão velho assim. Quando eu era mais jovem, tinha o Google, mas a nossa cultura ainda era ir pesquisar na biblioteca. Tinha professor que realmente exigia isso, tinha que apresentar na folha ao maço, né? Não podia nem imprimir, tinha que fazer uma capa. Tem isso ainda hoje? Tem? Mas é ditado, né? Ou é na folha ao maço? Às vezes na folha ao maço, né? Mas o conhecimento era eu lembro, sabe do que eu lembro? Quando eu ia jogar o Super Mario World. Eu ia jogar o Super Mario World no Nintendo e eu queria passar de fase. E eu queria saber como eu ia para a estrelinha. Vocês nem sabem o que é isso. Mas como eu ia para a estrelinha. Aí eu não sabia como que eu fazia isso. Tinha que ir para o Castelinho Fantasma e tal. Não tinha, cara. Aí tinha algumas revistas de Detonado, era o nome da Detonado, não sei o que, Super Mario, Top Gear. Aí entrava lá nas revistinhas e ficava lá folhando para saber qual era a fase secreta para terminar o jogo. Olha isso, cara. Hoje você entra lá, se você não sabe jogar alguma coisa, você entra lá, gameplay, blá, 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 no YouTube. O cara lá explica tudo. Você vai fazer isso, aquilo, não sei o que, blá, 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 speedrun do Super Mario, o bagulho tá. Então, para você ver como o conhecimento ele multiplicou. O negócio hoje é instantâneo, cara.
Você está lá na sua sala de aula, se o professor fala alguma coisa que você duvida, você dá um Google, tem 1 milhão de pesquisas sobre aquele assunto. Ah, é a Segunda Guerra Mundial, isso e aquilo. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Não pode usar celular na escola, hein? Mas aí você vai lá, Google, tem 1 milhão de pesquisas sobre isso. Aí você fala, esse cara fala isso, aquele cara fala aquilo, tal. Antigamente isso não era assim. Então hoje o conhecimento tem se multiplicado e nós estamos vivendo esses dias, querido. Então, eu quero encerrar aqui dizendo que é tudo por meio do sangue de Jesus Cristo, querido. É por meio do sangue de Jesus que eu e você fomos lavados. É por meio do sangue de Jesus, cara. E algumas pessoas podem pensar, não, beleza, eu já aceitei Jesus, está tudo certo. Mas a palavra de Deus também fala em Apocalipse, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, está falando de uma vida constante no Senhor. Porque assim, não, já me entreguei, está tudo bem, então vamos para a farra, está tudo certo, já aceitei Jesus, vai nessa. É caminho de perdição, cara. Por quê? Porque a nossa vida, a nossa fé em Jesus Cristo, ela precisa evidenciar as boas obras. Porque se não evidenciar as boas obras, isso significa que você não crê em Jesus Cristo. É simples, é simples. Não tem, é sim, sim, não, não. É isso. Se a sua fé ela não evidenciar as boas obras, não é as obras que salvam, amém? Mas a fé em Jesus Cristo, ela produz boas obras. É diferente. Então, primeiro você crê, e depois as boas obras, elas acontecem na sua vida. Se isso não é evidenciado, significa que a sua fé em Jesus, ela é vã. Essa é a verdade. Então, é tudo por meio do sangue de Jesus, cara. A sua salvação, a escolha é sua. A escolha está nas suas mãos aí, ó. Sim, se não, está nas suas mãos. Amém? Então, galera, de verdade, nossa, o horário está. Nós precisamos entender isso com profundidade. Porque hoje, a galera mais velha aí, os mais velhos, eu vou me colocar agora como adolescente. Né, os mais velhos, eles olham muitas vezes para o adolescente e falam assim, essa geração mimimi, Nutella, porque no meu tempo, né, eu comecei a trabalhar com 10 anos. 10 anos já vendi alface. Tem dessa, quem já ouviu isso? Hoje essa molecada, né? Mas sabe, de verdade, eu creio, cara, que Deus ele está levantando, ele está despertando, velho, adolescentes aí, sabe, realmente com o coração voltado para o Senhor, realmente que seja a diferença. Eu já ouvi relatos aqui de adolescentes aqui que na escola, num trabalho específico sobre um assunto que não correspondia com a palavra do Senhor, e não tinha por que o professor colocar aquele assunto, senão por um motivo que a gente sabe qual é, o cara falou, não, eu não vou fazer, eu não vou me submeter, sabe? Então, é dessa geração que nós estamos falando. Ainda que essa geração, que são vocês, ainda que curta um pouquinho, jogar um pouquinho mais, mas realmente é uma geração firme na presença do Senhor. Uma geração que lê a Bíblia, amém? Uma geração que jejua, que ora, que realmente se coloca à disposição do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.